O Inarius e a Lilith são os criadores do santuário? Filho da glória, essa daí eu não sabia não, hein? Acabou de sair o trailer da história de Diablo, que chama Diablo 4 por dentro do jogo, uma nova saga. Eu tô louco pra ver essa parada. Bora conferir. The story in Diablo 4 will appeal to both new players and hardcore Diablo fans. And when writing this next chapter, we really wanted to return to our darker roots. É, realmente tá dark, né? Tá dark. Eu gosto muito, né? Sanctuary is in a very interesting state right now. It's 50 years after Reaper of Souls from Diablo 3, where half of the population was exterminated by an archangel. The world has seen quite a bit of changes, É, foi tipo Thanos, né, velho? Estalou o dedo, 50% já foi pro além já? Mesma dinâmica. a bit of scarring from its wounds that have not totally healed. In these years of death and decimation, power vacuums have opened up and been filled by various factions you'll actually get to interact with in Diablo 4. Heroes of the past that we've known and loved have long since faded into memory, as well as an iconic order known as the Haradrim. The world is a bit broken and wounded, and it's in this... Mas é lógico que tá quebrado e ferido, né, filho? Você acha que 50 anos você recupera o quê? Depois que 50% da população foi abatida, sumiu. Os Avengers ficaram bolados em pouquíssimo tempo. Você imagina aqui? Pelo amor de Deus. Óbvio que vai estar na tristeza, depressão absoluta. fragile state that Inarius and Lilith return, and they are the makers of Sanctuary, and their return may not... Mano, peraí. O Inarius e a Lilith... O Anaris, né? Inarius? Sempre esqueço o nome dele, deixa eu ver. And their return Pera. that Inarius Inarius. Eu sempre falo Anaris, perdão. and Lilith return, and they are the makers of O Inarius e a Lilith são os criadores do santuário? Filho da glória, essa daí eu não sabia não, hein? Essa eu não tinha ideia não, hein, filho? Sanctuary, and their return may not mean the best for humanity. Before Sanctuary was created, the heavens and the hells were battling each other. Nossa, olha que da hora, velho. Olha que top essa imagem. Sempre assim, né? Paraíso e Inferno sempre batalha em Guerra Infinita. É a chave da narrativa, né? In a non-stop war. Our Sanctuary was created by disenfranchised rebel angels and demons that wanted out. They didn't want to be a part of this never-ending war because there was literally no point. Two of those people were Inarius and Lilith. Lilith is a demon and Inarius is an angel. They were part of the eternal conflict between heaven and hell, in which they were constantly fighting with each other. Não, então peraí, tinha uma guerra infinita dos céus e do inferno, e daí tinha uma certa gama de seres aí, anjos, né, no caso de demônios, que não queriam participar dessa guerra porque ela era sem sentido. Uma dessas entidades aí era a Lilith e o Inarius, que daí eles saíram fora pra criar o santuário. Nossa, velho, que da hora. When Lilith captured Inarius, she was ready to torture him, but when she learned that they're of like mind, she became his partner in crime. A Lilith capturou o Inarius, então, e daí na hora que viu que tinha a mesma ideia, a mesma mente, a mesma estratégia, né? O mesmo propósito, aí eles ficaram aliados. Puta, que da hora, velho. They stole a singular most important object known as the World Stone. Roubaram a Pedra do Mundo. Pedra do Mundo. Pequeno negócio, né? Lua, basicamente. A massive, A lua no formato de eclipse. iconic mountain-sized gem that has the ability of creation. Inarius and Lilith helped to create the world of Sanctuary. And that's where the name of the world comes from. It was their sanctuary to hide away from the eternal conflict. They both have similar goals, but as an angel and as a demon have... Aí ela falou que os dois têm os mesmos objetivos, mas como demônio e como anjo, cada um tem sua maneira de atingir os objetivos, né? different ways. Óbvio que os céus é através da peregrinação, né? Do arrependimento, do atingimento da graça, do sacrifício, né? E o demônio, filho, é pecado absoluto, né? Bora abraçar o nosso instinto natural e regaçar tudo através do pecado. O que, se for ver, é uma diferença clássica, né? Mas nesse caso aqui, esse pacotão aí de informação, esse envelope deixou muito estiloso, né? Muito chamegante. Of going about it. Inevitably, it wasn't going to last. They've clashed multiple times throughout the history of the Diablo universe. And the last time they met, Inarius banished Lilith from the world and locked her in this realm of darkness. We wouldn't see Lilith again until the cinematic. Ah, então da mesma forma que a Lilith capturou Inarius,
né? E daí depois eles se uniram. Quando a Lilith voltou para santuário, ele prendeu ela por 500 anos, acho que foi isso, né? By 3 they come, when a mysterious figure pulled her back into Sanctuary and... Eu achava que essa figura misteriosa que trouxe a Lilith pro mundo, eu jurava que fosse o Rathma lá, o Rathma, né? Só que não foi, né? Não foi o Rathma, porque o Rathma, pelo que eu vi na hora que a gente chega no level 20 do game em si, você vê o Rathma, ele tá diferentão, né? Ele foi meio que... Eu não vou dar spoiler, que tá na open beta isso, né? Mas se você não gosta de spoiler, sai do vídeo agora, tá, filho? O Rathma, ele é encontrado, né, com o peito perfurado, no caso, né? Ali ele fica toda chateada e tal, né? Eu achava que esse cara era o Rathma. Até vi na internet que tinha boato confirmado que era ele mesmo. Vai saber. Só jogando até o final pra ver, né? Pra saber. And set her loose on the world she helped create. Inarius also suffered when the heavens found out where he was and what he had done, that he had created this world. He was punished and handed over to the burning hells as a peace offering. Ah, o Inarius. Então, quando os céus descobriram que o Inarius tinha criado o santuário, ele foi entregue ao inferno como oferta de paz para a guerra infinita. Because of these two experiences, both Lilith and Inarius do share that they were betrayed and Sim, they've been claro, né? disillusioned. That does not mean that they get along. There's this rare moment in Então tem time uma where empatia, mas Inarius não é uma and Lilith empatia are que vai back ser on the resoluta, world. né? It is them fighting each other with humanity as their battleground. Nossa, velho, é os dois lutando entre eles, com a humanidade sendo o campo de batalha. Muito, muito dark, velho. Mas muito dark. When the story of Diablo 4 begins, this wanderer is trudging through the snowstorm in a place called the Fractured Peaks. Really, they're just looking for some shelter. The player character in Diablo 4 is whoever the player wants to be. Are they running from something? Are they running to something? What kind of a person are they? We leave that up to them to decide. They are seeking refuge from this blistering cold that saturates everything within the Fractured Peaks. They find a cave, and it is that moment where they're pulled Nevasca Blizzard, né, filhos? Óbvio, né? Óbvio vai ter uma nevasquinha no começo, né? Uma neve que mortifica o próximo, né? into the bigger events of Sanctuary, these monumental moments that will be taking place that will shape and shake the world. It has been 50 years since Malthael, the aspect of death, culled about 50% of humanity. Ah, tá. Então foi o Malthael que foi o aspecto da morte. Ele foi o arcanjo que ela comentou que limpou metade da humanidade, o primo do Thanos aí? Agora entendi. Humans struggle to survive in that 50-year gap after that massive culling. The humanity itself is trapped between the high heavens and the burning hells, and each are trying to influence humanity in their own way. The players asked to save Sanctuary, but Pô, essa parada aí de influenciar a humanidade, né? Cada lado influenciar a humanidade, que ela vai tipo de Constantine, vocês lembram? Que você tinha os mestiços, né? Que era anjo, tinha anjo na Terra, né? Que era tipo anjos que possuíram os seres humanos que estavam tentando influenciar, e tinha demônios que possuíam os seres humanos que estavam tentando influenciar. Muito essa vibe aqui também, né? Óbvio, não é uma analogia de acordo com a série, que eu não sou expert na história de Diablo, você entendeu? Não sou expert. Mas é uma analogia daorinha, né? Mas quem é expert aí tá ficando irritado comigo, filho? Comenta aí. Pode ficar irritado, comenta aí e me explica, tá? by a specific character that we actually remember from Reaper of Souls. His name is Lorath Nar. Lorath in Diablo 4 is not the same Lorath from Diablo 3 Reaper of Souls. He's a changed man. He was a member of the Herodrim. And the Herodrim is this secretive order of scholars and mages who protect the world from demons. Tem uma galera que tá falando que a próxima classe Paladino que vai sair no Diablo 4, numa expansão ou numa temporada, o Paladino vai ser um Horadrim. O pessoal tá comentando. Não sei. Mas, mais provável que, né? And other supernatural threats. Lorath is much older and weathered from the things that he's seen. He is struggling with who he is with the Herodrim and even without the Herodrim. When Lorath learns of the player's interactions with a being that he remembers very well, he pulls him into this mission to stop Lilith. They will need to try to figure out a way to survive in the world of Sanctuary in all of its turmoil since Lilith has come back.
We have a lot of new characters that you'll be experiencing in the World of Sanctuary. One of them is Prava. She leads the Cathedral of Light. Nossa, não, essa moça aí é brutal, velho. Ela é bruxona mesmo. Esse trailer que ela começa a pisar no chão flamejante do inferno, que é basicamente lava junto com o poder de caos e morte, tristeza e tudo de ruim do universo. Ela começa a pisar como se fosse uma segunda-feira indo na missa, tá ligado? Um domingão, 6 horas da tarde, indo pra missa. Suave, como se nada tivesse acontecido. Essa daí, brutal, brutal. Quando eu assisti esse negócio, eu fiquei arrepiado do punho e a virilha. Light. The Cathedral of Light is a militaristic faction led by Inarius. Inarius is the ultimate supreme leader, but she handles the day. Pra quem jogou a Open Beta, o Inarius extremamente orgulhoso, hein? Extremamente orgulhoso. She acts as a bridge between Inarius and the other followers of the Cathedral of Light. She was at rock bottom when Inarius met her. Ah, ela tava chateada quando Inarius conheceu ela. Olha lá. E daí o filhote revitalizou a filha, hein? As you can imagine, on Sanctuary, life is brutal. Inarius uplifted her and taught her the tenets of the Cathedral of Light. Ever since then, she's become his most Essa mulher é loyal, muito fervent monstra, follower. She velho. would do Muito anything monstra. for him, and she just really believes in what he stands for. Inarius is in various states of bitterness. You're seeing a faction that has done as much good as necessarily bad. You as a Clássico, né? A gente viu isso aí na Inquisição, né? Isso aí é óbvio do óbvio, né? player get to decide how you feel about those actions, and Prava will be at the forefront of all of it. Mas óbvio, do jeito que tem gente, do mesmo jeito que tem gente ruim, tem gente boa. Não podemos desconsiderar isso também, né? Donan, he's one of the Herodrum. He is this very gifted mage who also is a scholar. We find him in this place called Scotsglen, where he's made a Esse aí tem o corpinho do druida, hein? and become something of a hero. In Diablo Ó, pescoção largo, barbona. Tem um corpinho de druida aí, hein? Já gostei, já. 4, we'll find out what Donan's relationship with Lorath is and the Herodrum and how he became a hero in this place. Neyrelle is this A gente viu no Open Beta, né? Coitada, só sofreu. Tadinha. young adventurer. She has traveled the world with her mother looking for lost artifacts. She's spent her life going through old ruins and reading old texts and learning these arcane Não, é things. esperta mesmo. Together they're searching monstra. for the remnants of the Herodrum. They believe in finding that they'll find some purpose. Esse aí também dá dó no Open Beta, hein, velho? Vixe, Maraia. So she becomes a very strong ally for you and for Lorath throughout the game. It's through her actions that Lorath and the group that you will follow will come to contend against Lilith. Something that we tried to do from a narrative perspective is create people that are living in a very dark place, but still trying their best to live. Isso aí é da hora, né? É, o ser humano, né? É o lado humano do negócio, né? Não é um lado simplesmente religioso, né? Você vê também a humanidade sofrendo e tentando o máximo pra viver num lugar podre, né? Que é um campo de batalha, igual eles falaram, né? They'll have some scars, but they also have these pieces of beauty and humanity. We wanted to ground them in the circumstances of the world and make them feel real and relatable. Essa parte aí também, velho, pesada, hein? With Diablo 4, you're very much watching a tragedy unfold. It's definitely a story that we wanted to create around people, not just the apocalyptic elements that surround. Ah lá, ó. Não é simplesmente o apelo apocalíptico religioso, né? E a temática religiosa entre céu e inferno, no caso, mas também a narrativa envolve pessoas também. Isso é da hora pra caramba, né? Mais personagens pra nós. Tanto é que na Open Beta, filhos, eu joguei pouco, sabe? Eu nem tentei fazer muito os quests, eu só pulava, assim, sabe? Porque quando eu for jogar o game, eu quero me aprofundar na história, saca? Eu não quero ficar fazendo o teste na Open Beta, sendo que eu vou ter que jogar tudo de novo, sabe? Você perde aquele sentido de completar o game da primeira vez, saca? Tipo, se eu fiz tudo agora, eu tenho que fazer tudo de novo, eu quero ter o jogo na mão, fazer com calma, despacito, entender, receber os elementos, receber a narrativa, saca? E com uma Open Beta você não consegue fazer isso, pelo menos essa é a minha opinião, né? Cada um tem a sua aí, se tiver, comenta a sua no comentário aí. Story, and that's something that we really sought to bring to you as a part of the Diablo narrative.
Lilith is free, she has some followers, and she's back on her old business. She's gonna corrupt us or try to turn us to her side for her own ends. The story of Lilith and Inarius is the darkest story we've ever told, and it expands the mythos of Sanctuary and the lore of the series like never before. Da hora demais, né, velho? Fala aí também, quando vocês forem comprar, qual que vocês vão comprar? A edição Ultimate, a Deluxe ou a base mesmo? Eu também quero saber de vocês, porque facada no meio do peito, né, velho?